Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Só vou pedir antes de começar a falar de Vasco, para você não esquecer de deixar o joinha, o like ou o dislike, mas é importante você interagir e se inscrever no canal. A meta agora é chegar a 72 mil inscritos, conto com o seu apoio, a sua moral. Agora sim, vamos falar do Vasco. Com que roupa eu vou? Deve ser a pergunta que o Zé Ricardo está se fazendo nesse momento. Por quê? Porque ele tinha um time na cabeça, com a pressão que rolou, ele mudou o time, né? E agora ele vai encarar o Tombense em Minas Gerais, lá em Muriaé, e tendo à disposição o Carlos Palácio. Então, como é que ele vai armar ou montar esse time? Lembrar que o Vasco, por mais que tenha ganho da Ponte Preta, até agora não mostrou um desempenho, um futebol maravilhoso, aliás, um futebol razoável, então nada mudou. Inclusive a gente jogou muito mal contra a Ponte Preta. O que sobressaiu no primeiro tempo foi a vontade, a garra dos moleques, o Andrei Santos, o Riquelme, o Figueiredo, enfim, os moleques que acabaram entrando, e o Vasco entrou com muito mais vontade e pegada, mas o futebol ficou devendo do mesmo jeito, foi horroroso. A gente ainda tomou sufoco da Ponte Preta, que foi rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Paulista, que nesse campeonato ganhou um jogo, via de 10 jogos sem vitória, jogou aí no segundo tempo como se estivesse jogando em casa, então nada mudou, tá? Não rolou manifestação, inclusive eu vi gente me cobrando aqui, e cadê a manifestação? Os canais pediram, né? Só que você viu que a torcida abraçou. Enquanto o resultado veio positivo, não o futebol, a torcida, infelizmente, ela não vai cobrar. Aliás, aí eu vou te... Você quer saber? Eu vou ser bem sincero, como eu sempre fui aqui. Não espero de judiciário. Estão aí dizendo que o judiciário entraram com ação, vão barrar a GE. Não espero de judiciário mais, não perco meu tempo falando de judiciário mais, até para não me frustrar. Não espero de torcida, tá? Não perco meu tempo agora também convocando torcida para manifestação, para porra toda. Não perco meu tempo, tá? Então, eu vou tocar aqui. Ganhou, perdeu, e vou continuar metendo porrada nesses filhos da puta que estão sentados na cadeira aí, fazendo tudo que fizeram com o Vasco, e ponto final. Ponto final, é isso que eu vou fazer. Então, a gente vai ter aí o jogo contra o Tombense com algumas opções. Tá aí o Carlos Palácio. Sai o Nenê, entra o Carlos Palácio, fica o Nenê, porque aí o Nenê vem de uma sequência, descansa ele pro próximo jogo. Mas o próximo jogo é daqui uma semana, no sábado, dá tempo de descansar. Aí quem vai saber aí é a fisiologia, o pessoal que tá trabalhando no Vasco, mas eu quero a sua opinião. Nenê e Carlos Palácio no meio, com dois atacantes, porque aí no caso você pode ir com o Eric e o Raniel, ou o Figueiredo e o Raniel, e aí você teria um meio mais interessante, porque o Nenê ou o Palácio podia fazer esse terceiro homem do ataque, né? E para trás você sabe, é o Riquelme na lateral esquerda, com o menino lá, o Andrei Santos, de segundo volante. O resto é a mesma coisa. O Thiago Rodrigues deve estar voltando para o time titular. Qual o seu time titular? Quem que você colocaria para jogar contra o Tombense? Tiraria o Nenê? Deixaria o Nenê? Ia com dois atacantes? Time com um volante, primeiro volante com o moleque, o Andrei Santos, de segundo volante. O Edmar continua no banco de reserva. Escala o seu time aí e deixa aqui para a gente resenhar nos comentários. Beleza? Agora eu vou trazer aqui uma opinião sobre uma matéria que saiu a respeito dele, do Andrei Santos, um moleque de 17 anos que já havia sido sendo sondado pelo Barcelona, pelo City, o Grupo City, vários times europeus, tinha dado meio que uma esfriada. Com a estreia dele como titular no Vasco, a partida que ele fez, que foi show de bola, acabou chamando ou despertando a atenção de novo desses europeus que vieram constar o Vasco de novo. Aí entra a 777 Partners, né? Ela vetou qualquer possibilidade de negócio com ativos do Vasco. Olha que absurdo. Tem um lado positivo, você não pode reclamar, porque a gente reclamava que jogadores do Vasco eram vendidos precocemente por preço de banana. Ok, concordo com você, né? Agora eu não entendo uma empresa que emprestou um dinheiro para o Vasco a juros de 15%, com 4 jogadores de garantia, que ainda nem passou uma reforma estatutária na Assembleia, que vai ser votado amanhã, tá ditando as regras no Vasco. Olha só a maracutaia que estão fazendo dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Aí você vai falar, tu é chato, tu é contra a SAF. Não sou contra a SAF. Eu acho que tem que ser discutido uma SAF como havia uma opção, né,
para poder tirar o clube dessa situação. A minha SAF seria vender 40% e o Vasco ficar com controle de 60% ou 55% ficar com controle do Vasco e entrar uma gestão profissional com um projeto que tire o Vasco dessa situação e uma SAF com venda de 40% a 45%. Para mim, eu discutiria essa SAF. Essa é a SAF que vai ser discutida, inclusive no futebol brasileiro, Atlético Paranaense, América Mineiro. Você vai ver vários times aí fazendo isso que eu tô falando aqui para você agora. Então eu não sou radical contra a SAF. Eu sou radical contra o Vasco ser vendido por esses gestores canalhas. Pelo Carlos Osório, pelo Jorge Salgado, por essa turma que tá lá e só fez merda até agora. Então sou contra eles venderem o Vasco, sou contra vender o Vasco para essa empresa da maneira que está sendo vendido. Porque se por um lado é legal, bacana, segurar e não deixar vender as jovens promessas, por outro a gente entende que eles estão segurando para ganhar dinheiro. Porque eles não vão vir porque são bonzinhos e vão fazer um plano de carreira do Andrei Santos no Vasco. Muito pelo contrário. O Thales Magno foi vendido por quase 60 milhões de reais na baixa. Imagina esse moleque, quanto que ele vai ser vendido. Pode botar aí no mínimo 100 milhões de reais. Então quer dizer, essa grana que eles estão colocando, os 70 emprestados, mais 120 que diz que vai vir agora depois que passar a SAF, eles vão faturar mais da metade só para a venda de um moleque da base. Um jogador. Imagina vender uns 3, 4 jogadores aí, eles tiram a grana que eles investiram no Vasco. Olha que bacana. Então, trocando em miúdos, estão pegando o Vasco de graça. Ah, mas o negócio é que vão tirar políticos do Vasco. Eu duvido muito que essa trupe vai sair do Vasco. Até porque tem um percentual, vai ter um conselho consultivo, vai ter ali a galera do conselho, vai ter o pessoal da gestão. Enfim, você vai ver que vai nadar e continuar tudo do mesmo jeito. Essa é a minha humilde opinião a respeito de quem pensa o contrário, desde que respeite também a minha opinião, beleza? Então tá aí o Andrei Santos, que não vai ser vendido, a 777 barrou a venda do jogador. Acho legal não ser vendido, acho errado esse negócio de uma empresa de fora já tá mandando no Vasco, antes mesmo de se tocar uma reforma estatutária. Para finalizar o vídeo, eu vou trazer para você agora uma participação do ex-lateral do Vasco, ex-jogador Gilberto, né? No podcast do Charla Podcast, um podcast muito bacana, se você não conhece, se inscreve lá, e ele fala do Mundial contra o Corinthians de 2000, ficou 0-0 no Maracanã e foi para os pênaltis e ele errou o pênalti. Eu particularmente não gosto de ficar vendo vídeo do passado, que isso judia demais quem viveu o Vasco grande, né? Então eu evito, mas essa entrevista eu achei bastante interessante, ele falando os detalhes, que ele jogou com o Dida, o goleiro que pegou o pênalti dele no Cruzeiro, por que ele errou, enfim, vou deixar aí pra você, tá bom? Só agradecer a sua paciência, a sua audiência, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal. Um abraço pra galera de Manaus, o Gemerson falou pra eu dar um abraço pra galera de Manaus, tamo junto, Gemerson. Um abraço também para o Yanisson, o filho dele falou comigo no Instagram, cantou o casaco, o nome do filho dele, o Heitor Bezael, moleque gente boa pra caramba, vascaíno demais, um abraço Heitor, continue assim, e um abraço pro Wilkes Gamerzone, um vascaíno que tá sempre curtindo aqui. Vamos dar uma moral pro Wilkes, vai lá e se inscreve no canal dele, tá? O Wilkes com W e K, Gamer com R no final, Zone, fica com o vídeo do Gilberto, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Tem que chegar no Mundial do Vasco, não tem jeito lá no jogo. Faltou falar desse. Cara, o Vasco teve 2 chances de ser campeão mundial, né? E até hoje não foi. Tomara que agora com a questão da SAF, o Vasco a gente vai ter um caminho muito longo pra voltar ainda a uma condição como essa, né? Teve o jogo contra o Real Madrid e o jogo contra o Corinthians. E com esse patamar de igualdade vai ser difícil, né? Exato. Porque aquele Vasco competia com o Manchester United, que era o melhor time do mundo. O Real Madrid, o Vasco fez um grande jogo contra o Real Madrid em 98, né? E esse time base foi o time base de 2000 também, que foi um time que venceu o Manchester com autoridade, né? Sim. Algo que é impensável hoje para um time brasileiro contra um time europeu. É verdade. O que você pode falar desse jogo contra o Corinthians, que era outro grande time? Era só o Dida, o goleiro do Corinthians, assim. E que teve a questão do pênalti, né? Que não foi o seu decisivo, mas teve o Edmundo, né? Que perdeu o pênalti. Esse jogo foi bem interessante, porque outro dia eu tava... tem acho talvez um mês atrás, eu peguei pra ver e tal. E, como você falou, eram dois grandes, eram super elencos, né? Então, assim... Corinthians com Edilson, Rincon, Vampeta, Adilson Batista, Silvinho, Ricardinho, Luizão. Ricardinho, enfim, também era um baita time.
E eu lembro assim, eu vi o Maracanã dividido, né? Que era uma torcida do Corinthians e a torcida do Vasco, uma gritaria e tal. E muita tensão, né? Porque apesar de a gente ter o elenco que a gente tinha, o Corinthians também, um elenco de qualidade, você sabia que qualquer minuto você poderia, um deslize ali, o campeonato podia acabar, né? Terminar, por exemplo. E eu lembro que era muita tensão no jogo. O Vasco, eu acho que o Vasco jogou até melhor que o Corinthians. Eu lembro de um lance que o Juninho invadiu a área, que talvez se ele tivesse chutado no gol, ele quis passar por Romário e acho que eu não lembro quem foi que interceptou, não sei se foi o Índio. Eu não lembro quem foi lateral. E teve uma bola também que no segundo tempo ela sobrou pra mim também, eu emendei uma bola de primeira, ela passou raspando na trave, né? Enfim, e foi prorrogação, a gente tentando, não conseguia e tal. E aí foi para a cobrança dos pênaltis, né? E eu lembro que nesse negócio de cobrança dos pênaltis saiu o Pedrinho e o Felipe, que eram os caras que possivelmente iriam cobrar os pênaltis, né? E aí eles tinham saído do jogo. E que acho que hoje você pode botar o cara, não tem problema, a lista não tem problema, mas que na época acho que você tinha que começar com os caras que tinham terminado ali, se caso fosse para as cobranças alternadas, aí sim que os caras voltariam a cobrar, né? E aí, como o Felipe e o Pedrinho tinham saído, o Lopes me perguntou, falei, Sebastião, vou bater. Eu tinha treinado bem até durante a semana, né? Caraca, então... E aí Imagina, vou bater. Mundial. Mas aí não... Mas aí é aquela história, né? Você tá ali e você não dá pra fugir, né? E aí eu lembro que foi cobrando, todo mundo fazendo e tal. Aí chegou a minha vez, falei, caralho, agora eu tenho que fazer a porra de segundo. Só que o Dida tava do outro lado. E o Dida tinha jogado comigo em 98 no Cruzeiro, né? Então eu conhecia bem o Dida. E aí o meu pensamento, canhoto, né? Eu sempre bato no lado esquerdo do goleiro. Bato cruzado, né? E aí eu falei assim, cara, eu acho que o Dida vai pular pro lado esquerdo, né? Eu acho que ele vai pular pro lado esquerdo, acho que ele me conhece e tal. Eu sempre falei isso, eu sempre bato cruzado. E eu falei, vou mudar o canto. Aí, assim, maldita hora que eu fui mudar o canto, né? Porque... Isso no caminho, assim, Maracanã lotado. Não, aí você bota a bola ali, você fala assim, você olha pro Dida e fala, porra, eu vou meter no... Não, aí tu vê o cara do outro lado e fala assim, ó, o Dida. Né? Isso é uma fração de segundo, né? A envergadura do cara, né? O cara abre o braço e fala, cara, eu não tô nem vendo mais onde é que é a trave, né? E eu falei assim, cara, eu vou bater cruzado, bato cruzado. Aí tu fala, caramba, é agora. Eu falei assim, eu vou mudar o lado. Eu mudei o lado e o Dida foi e pegou. Eu falei, puta, cara. E aí tinha uma cobrança do Marcelinho, carioca. Isso. E tinha uma cobrança do Edmundo. Poderia fechar o Marcelinho. Que aí, se você for pegar estatística, acho que os caras não perdiam pênalti, sei lá, desde quando. Aí eu falei assim, ferrou, né? Acabou. E, porra, o Marcelinho vai bater, pé de anjo, não sei o quê. Porra, vai fazer o gol, vai acabar e só eu perdi o pênalti. Falei assim, vambora, né, e tal. Aí o Marcelinho bate e perde. Eu falei, puta, agora a gente vai ganhar essa merda. E também já agora, tira aquela, não. Não, mas não era nem isso, porque assim, vinha o Edmundo, cara. Então assim, eu falei assim, o Marcelinho perdeu. Eu falei, porra, o Edmundo não vai perder essa porra, né? Não vai perder isso aí. Pô, o Edmundo vai fazer o gol e tal. E, porra, o Edmundo bateu e perdeu, cara. Aí eu falei assim, aí fica aquele negócio assim, pô, e agora? A gente vai pra onde? Assim, sabe, meio que sem saber o que fazer, né? E tal. E aí até o Dida saiu meio assim, né? O Dida não percebeu que acabou.